Lá vamos falar sobre Mesopotâmia. Primeiras aulas que a gente teve, a gente falou sobre como que é o estudo da história, como que se produz o conhecimento histórico, a diferença de história para passado e para memória, e, e aquela divisão da história entre a pré-história, a história propriamente dita, que é uma divisão arbitrária, que, na verdade, a história da humanidade vem desde os primeiros seres humanos, desde os primeiros hominídeos, né, que estiveram aqui na Terra. Então, e isso vai mudando, né, conforme nós vamos encontrando novos fósseis, vai mudando essa datação. É, temos aí por volta de 7 milhões de anos dos primeiros hominídeos. Não eram os nossos parentes, né, que são os Homo sapiens, né? Vamos lá, vamos ter os Homo erectus, Homo habilis, e aí por diante até chegar à nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens. Mas história em si vem desde os primeiros hominídeos, não é a partir dos Homo sapiens, é a partir dos primeiros hominídeos. E aí a gente chega ao desenvolvimento da agricultura, que é a revolução agropastoril, que eu havia dito para vocês, que foi a revolução mais importante da história da humanidade. Por quê? Porque tirou o ser humano da selvageria, nós deixamos de fazer parte do meio para dominar o meio. O homem, o Homo sapiens, ele não faz parte do meio, ele domina o meio, ele transforma o meio em que ele vive. É, e tudo isso aconteceu a partir da Revolução Neolítica, a Revolução Agropastoril, que fez com que nós deixássemos de ser coletores e caçadores e passamos a ser produtores do nosso próprio alimento e também pastores, né? Podemos domesticar e criar os animais em cativeiro para não precisar ser caçador. Hoje quem caça é por hobby, né? Porque a gente tem à disposição os animais criados em cativeiro. E onde que isso aconteceu? Essa transformação que nós passamos do homem selvagem para o homem, vamos dizer assim, civilizado, em regiões férteis. E são duas as regiões férteis onde isso aconteceu. Foi na Mesopotâmia e no Egito. E sempre esse nascimento aí dessa revolução neolítica vai acontecer às margens de algum rio, são o que a gente chama de sociedade fluviais, né? Na Mesopotâmia foi às margens de dois rios, o Tigre e o Eufrates, né? E é exatamente essa conjunção desses dois rios, essa região entre esses dois rios que forma uma região fértil no meio do deserto da Arábia, que é no meio de um deserto. Mesopotâmia também é no meio de um deserto. Então, nessa conjunção dos rios, forma-se essa região fértil, e eles davam o nome de Mesopotâmia, que significa terra entre rios, ou terra alagada. Então, terra entre rios, que quais rios? Tigre e Eufrates. São esses dois rios que formam a Mesopotâmia. Onde que está a Mesopotâmia? Ela está onde é hoje o atual Irã, Iraque, ali na Península Arábica. E o Egito, que nós vamos falar na outra aula, fica no nordeste da África. Então, Mesopotâmia, Península Arábica, deserto da Arábia, e Egito fica no deserto do Saara, ali no nordeste da África. Então, são sociedades fluviais, sociedades que nasceram a partir de um rio. E na história hoje a gente estuda outras sociedades fluviais também. Por exemplo, na Índia também se desenvolveram as primeiras sociedades fluviais às margens lá do rio. Ai, me fugiu da memória agora o nome do rio.
é um rio relacionado ali até com a religião ali da região da Índia. E temos também o Rio Amarelo, lá que é onde se desenvolveram as primeiras civilizações na China. Indo, né? Lembra de Índia. Então, todas essas primeiras civilizações vão nascer às margens de rios, e a gente dá o nome de civilizações fluviais, né? Porque nasceram às margens de um rio, relacionando com um rio. Então, a gente chama a Mesopotâmia de berço da civilização, né? Eu já fiz essa separação para vocês. Onde surgiram os primeiros seres humanos, né? Que a gente tem informações de onde vieram os primeiros seres humanos. Vieram da África, né? Então, a África é o berço da humanidade, onde os primeiros hominídeos se desenvolveram, né? Então, se existe um Jardim do Éden, o Jardim do Éden está na África. E foi na Mesopotâmia que se desenvolveram as primeiras civilizações. O que é civilização? O homem deixar de viver como nômade, migrando de um lugar para o outro, e passar a organizar uma sociedade fixa em um lugar. Lembrando que essa fixação, esse homem vivendo em um lugar só, nasceu a partir da agricultura. E para desenvolver a agricultura precisava de um território fértil. Precisando de território fértil, onde eles encontraram as margens de rios, né? No caso mesopotâmico, as margens do rio Tigre e Eufrates. Então, a parte sul da região mesopotâmica era chamada de Suméria, e mais tarde passou a se chamar Babilônia. E a parte norte era chamada de Assíria. Então, a parte norte, Assíria, a parte sul, Suméria. Então, vai até formar uma grande civilização, a civilização suméria. Uma importante característica da civilização suméria, que até identifica ela como uma civilização importante do Ocidente, que é a civilização grega. Quando nós estamos falando de Mesopotâmia e Egito, nós estamos falando de antiguidade oriental, né? Quando a gente for falar de Grécia e Roma, nós vamos falar de antiguidade ocidental. Então, existe essa divisão. E foi no Oriente que nasceram as primeiras civilizações. E a Suméria, né, ela tem a característica de não ser um império, não tinha um governo central que dominava a região. As cidades sumérias eram cidades-estado, como as cidades gregas, as polis gregas. As cidades sumérias eram as cidades-estado independentes. Então, elas se organizavam de forma independente. Exemplos de cidades sumérias: Ur, Uruk, Lagash. São cidades sumérias, as primeiras cidades da história da humanidade. Parece contraditório, né? As cidades nasceram a partir da agricultura. E é isso mesmo. As cidades nasceram a partir da agricultura. Hoje a gente tem essa relação, eu sou da cidade, sou do campo, né? Mas o campo, a cidade, ela depende muito do campo. Sem a produção no campo, não tem como a gente viver na cidade. E sem a agricultura, não haveria condição de existirem cidades, né? Ninguém ia construir uma cidade em um lugar se você dali algum dia ia ter que migrar para um outro lugar para buscar alimento, para caçar alimento, que era o que os nômades faziam. Então, campo e cidade, eles estão intimamente ligados. Os sumérios foram os primeiros a se organizar em cidades e a construir uma economia agrária, marcada por campos de cevada e bosques de tamareiras. Apesar de falarem a mesma língua e de terem uma religião em comum, eram constantes os conflitos entre cidades envolvendo disputas por fronteiras e pelos direitos à água. Essas guerras geravam fraquezas que favoreciam a invasão por outros povos. Então, o que faz com que eles se identifiquem enquanto um povo é ter a língua em comum,
falar a mesma língua, ter a mesma religião, então faz com que eles se identifiquem entre si como um povo. Porém, o Estado, né, a organização estatal, era separada, cada cidade era independente. Então, as cidades sumérias lembram muito as cidades-estados gregas. Também eles se identificavam enquanto gregos por causa da língua, por causa da religião, por causa do passado comum. Porém, né, cada um, né, se identificava enquanto o Estado independente, enquanto a sua cidade, né? Eram os helenos, né? Como a gente já viu. E vamos ver daqui a pouco, nas próximas aulas, sobre o mundo grego. E outra coisa em comum, né, com o mundo grego, das cidades sumérias, é que essa fragmentação, essa divisão, fez com que eles se enfraquecessem, né, porque as guerras entre eles mesmos fizeram com que eles se enfraquecessem e eles fossem dominados por outros povos, né, como eu falei anteriormente. Está no meio do deserto, é uma região fértil no meio de um deserto. Então, lógico que vão ter outros povos de fora de olho naquela região. Então, com essas guerras, eles vão se enfraquecendo e vão ser presas fáceis para outros povos. E foi isso que aconteceu com as cidades sumérias, né? Então, a primeira civilização da história da humanidade é a civilização suméria, não é o primeiro império. O primeiro império vai ser dos amorritas, né, que vão invadir essa região e vão dominar essa região. E aí nós vamos ter a figura de um grande rei chamado Hammurabi, que vai criar a cidade de Babilônia, que nós vamos falar daqui a pouco. Através da escrita cuneiforme, em forma de cunha, os povos da região organizavam a produção, relatavam seus mitos e organizavam suas leis. Né? O que é escrita cuneiforme? É uma cunha que eles usavam, né, para cunhar, então por isso o nome cuneiforme, em forma de cunha. Então, e aí onde que eles escreviam? Né? Não era no papiro, não era na pedra, era em tablets. Tablets de quê? De argila. Então, os primeiros tablets da história da humanidade estão lá na Suméria, na Idade Antiga. Então, eles faziam esses tablets, estava a argila mole, e eles iam cunhando ali o que eles queriam identificar, relatar, e depois eles colocavam em fornos, né, onde deixava dura essa argila e ali ficava fixado o que ele queria relatar. Então, e o que eles escreviam, né? Podiam escrever, né, sobre os seus relatos, os seus mitos, também a administração, né? Como eu disse, a escrita vai nascer a partir da agricultura, então, uma forma de administrar, de organizar, né, de marcar, né, o que cada um deve em relação ao outro. Então, para isso que eles escreviam, não escreviam muito, né, escreviam pouco, né, até mesmo pela dificuldade de poder escrever e também pelo fato de haver escrita, mas não haver ainda um vocabulário, porque vai nascer a primeira escrita, eles vão escrever, né, vai ter toda uma vai haver uma dificuldade maior em identificar o que cada coisa significa, vai ser muito relacionado com a história da região. Então, não vamos ter ainda um vocabulário. O vocabulário que a gente conhece de A a Z, ou de ômega, alfa, ômega, né? Alfa, ômega, vai nascer depois para ajudar nesse processo aí de escrita. Então, escrita é uma coisa, vocabulário, o alfabeto é outra, né? São os povos navegantes ali do Mediterrâneo que vão criar o alfabeto, que vai facilitar ainda mais a escrita.
E por falar em escrita, nós vamos ter o primeiro código escrito na Mesopotâmia, vai ser o Código de Hammurabi, que eu acabei de falar para vocês, foi um grande rei babilônico. E esse Código de Hammurabi foi o primeiro código de lei escrito, porém, a gente não pode dizer que ele é o primeiro código de lei, porque existiam códigos de leis anteriores, só que não eram escritos, eram transmitidos de forma oral. É, então, a gente identifica ele como o primeiro código de lei escrito. E alguma análise vai ser feita, vou até responder um exercício, onde vai mostrar que, na verdade, esse código, como a gente conhece hoje, um código de lei, não era bem um código, esse código de Hammurabi. Né? Já que as leis não eram apresentadas como é apresentada hoje. Né? O Código de Hammurabi eram várias histórias que eram contadas ali para exemplificar algo, e a partir daquilo, né, os senhores da lei, né, faziam a interpretação para usar aquilo como lei. Não era um código como a gente conhece hoje. Ah, fez tal coisa, a pena é isso, né? Então não tinha isso no Código de Hammurabi. Característica desse código era caráter patriarcal, ou seja, o homem que mandava, era o pai que mandava. Era um conjunto de leis marcado pela defesa do direito de propriedade e honra e da honra e da família. É, nas construções destacavam-se os zigurates, né? Os zigurates eram edificações que tinham forma de pirâmide. Não eram como as pirâmides do Egito, se pareciam mais com os zigurates, né, que nós temos aqui dos povos ameríndios aqui na América. Né? E nesses zigurates, né, nessas construções em forma de pirâmide, eles usavam como santuário, como observatório astronômico, como biblioteca e depósito de cereais. Então, os zigurates dos mesopotâmicos tinham até uma função maior do que as pirâmides lá do Egito. As pirâmides do Egito eram construídas para serem túmulos, né, dos seus faraós, e onde tem toda uma ligação com eles acreditarem na vida eterna, né? Existe uma série de estudos, né, muitas especulações sobre as pirâmides, né, que até foram feitas com a ajuda de extraterrestres e tudo mais, mas uma coisa é certeza, né, que aquele formato dela está relacionado com a ideia deles acreditarem que o faraó iria para uma vida posterior. E dentro das pirâmides iriam, né, tudo que o faraó precisaria, né, na sua vida posterior, inclusive os tesouros, por isso que tem uma série de histórias sobre pessoas que buscavam tesouros dentro das minas, da pirâmide, tem a história de Tutankhamon, né, que alguns pesquisadores violaram a tumba de Tutankhamon e tinha uma série de maldições ali para quem violasse a tumba de Tutankhamon, né, que foi um dos principais faraós, um jovem faraó egípcio. Mas nós vamos falar isso depois com mais detalhes. Mas o interessante é que essas pessoas que participaram desse estudo acabaram morrendo de forma assim não tão natural. Então, isso leva a entender que talvez a maldição de Tutankhamon tenha caído sobre eles. Então, mas eu estou falando das pirâmides exatamente para fazer essa comparação com os zigurates lá da Mesopotâmia. Então, os zigurates da Mesopotâmia tinham uma função maior. Além de santuário religioso, também servia de observatório astronômico, biblioteca e depósito de cereais. Era no topo dos zigurates que faziam os sacrifícios humanos, os sacrifícios de guerreiros de outras tribos. E é interessante, quando fala assim em canibalismo, muitos pensam que a pessoa que pratica o canibalismo, ou antropofagia, né, que é antropo,
homem, fagia, se alimentar, né, antropofagia, não está relacionado ao ser humano fazer parte aí da cadeia alimentar de outro ser humano. Na verdade, o que existia, eles se alimentavam mais como uma uma coisa religiosa, né? Eles acreditavam que, né, fazendo o sacrifício daquele guerreiro, se alimentando daquele guerreiro, ele iria se apropriar das forças daquele guerreiro, né? Então, é muito mais relacionado ao místico do que relacionado à alimentação em si, né? Então, é importante frisar isso. Não estamos falando de pessoas que comem outras pessoas simplesmente porque acham a carne de um ser humano boa de comer, macia para assar, não tem nada disso, né? Então, era algo místico, eles se alimentavam porque eles acreditavam que se alimentando ali naquele ritual, eles se apropriavam das forças desses outros guerreiros. Né? Eu sempre faço a comparação quando a gente fala do cristianismo, né? O cristianismo acaba fazendo isso. Por quê? Quando a pessoa come a hóstia, o cristão ele acredita que ali naquela hóstia está o corpo de Cristo, né? De uma forma ou outra, ele acredita que aquele pão se transformou no corpo de Cristo, né? O cristão, então, quando ele come aquela hóstia, ele está, né, dentro da sua fé, ele acredita que não é mais pão, é o corpo de Cristo, então ele está se alimentando do corpo de Cristo e ele está buscando as propriedades do corpo de Cristo. Então, até o nome é comunhão, se torna comum. Então, a pessoa que se comunga do corpo de Cristo se torna comum a Cristo, né? Então, a ideia é parecida, se apropriar, né? Você se alimenta daquele corpo para se apropriar das propriedades dele e se tornar comum a ele, né? A ideia é bastante parecida. Né? E aí a história cristã, né, explica tudo, como que foi. Cristo prometeu lá na Quinta-feira Santa que aquele pão era o corpo dele. E aí tem toda a explicação religiosa católica, né? Lógico que os protestantes não vão acreditar nisso, né? Isso é um ritual católico. Mas a ideia em si é essa, né? De se tornar comum, de tomar parte daquele corpo, se tornar comum, fazer parte daquele corpo e ter as propriedades daquele mesmo corpo. Então, a atividade que eu falei que iria responder, que é sobre o Código de Hammurabi. O texto a seguir do historiador Marcelo Rede procura demonstrar como era diferente o papel das leis na Mesopotâmia em comparação às leis atuais. Então, o título, O Nascimento da Lei, né? Ele já faz o título como uma provocação, né? Nasceu as leis? Não, né? Então, era bem diferente do que a gente conhece hoje por lei. É muito comum dizer que a Mesopotâmia conheceu as primeiras leis da história do homem. Na verdade, os códigos, né, já coloca ali entre aspas, mesopotâmicos eram muito diferentes das legislações atuais. Eles não tinham leis que estabelecessem características de um crime, nem a pena que deveria ser aplicada. Diferentemente, em geral, os códigos parecem ser coletâneas de sentenças reais, que descreviam uma situação concreta e particular, e diziam o que deveria acontecer com o acusado. Nessa passagem do famoso Código de Hammurabi, por exemplo, lê-se: se um pedreiro construiu uma casa para um homem livre, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que ele construiu caiu e matou o dono da casa, então esse pedreiro será morto. Então não há um código, fala assim, por exemplo, esse aqui, se fosse o nosso código atual, seria um crime, um homicídio culposo, culposo, né? No, que ele fez mal feito, então né, parece que deliberadamente ele tinha a intenção de matar, né? Depende da interpretação do juiz. Então, pô, fez mal feito, ele sabia que ia cair, então ele tinha interesse de matar. Já no Código de Hammurabi, não.
vai ter relatos assim, e aí o jurista, né, quem for fazer a sentença vai interpretar essa lei. É, então, não é um código, é uma série de sentenças, né, concretas, reais, histórias reais, né, que faz com que depois fosse interpretado pelo jurista. Então, por isso que a palavra código está ali entre aspas. Então, qual a intenção do autor usar a pergunta no título, né? Foi o que eu falei para você no início do texto. Então, o autor pretende questionar a ideia de que a lei, como entendemos hoje, tenha nascido na Mesopotâmia. Por isso, ele faz uma pergunta em vez de uma afirmação. Que diferença o autor estabelece das leis atuais para a Mesopotâmia? As leis da Mesopotâmia, diferentemente das leis atuais, não buscavam caracterizar o crime e a pena cabível, só tratavam de casos articulares, ou seja, a partir daquele caso ali da história do pedreiro, eu poderia usar para outros julgamentos em outros casos, né? É o que a gente conhece na lei hoje como jurisprudência, né? O juiz vai lá, pega algum caso, algum julgamento e, né, usa o mesmo exemplo para a sua sentença em outro caso. Então, por hoje é só. Espero que tenham compreendido bem. Tem Kahoot sobre Mesopotâmia. Até a noite eu mando para vocês. Obrigado, cuide-se bem e até daqui a pouco para a nossa próxima aula. Tchau!